Então, gravando, agora estamos na segunda semana de aula e vocês devem, né, ter recebido, bom, ou vão receber, né, a segunda lista. Acho que vão receber amanhã, né, que amanhã é quarta-feira, hoje é terça, né. Mas de qualquer forma, tem uma boa notícia para vocês, porque se você entrar aqui, olha, no MC Teste, já vai ter horário de monitoria no Discord, né? Então aí você clica aqui, né? Ele está dizendo que o meu browser, né, muito velho, né? É velho mesmo. Mas mesmo assim ele mostra, né? A planilha com o horário com os monitores, né? E eu acho, eu assim nunca acessei Discord, não sei o que é o Discord, né? Mas deve ser um aplicativo celular, né? Provavelmente, né? Porque o que acontece é o seguinte: naquela enquete sobre o perfil do aluno, alguns alunos, né, alegaram não ter computador, né? Então, para acessar o plantão de dúvidas com monitores, né? Então tem que ser celular, né? Agora, assim, da minha turma, né, que são vocês, assim, todos alegaram ter computador. Então, assim, se você faz um exercício e grava um videozinho curto, né, assim, isso garante que o corretor automático, caso ele desconfie, né, ele acha que você copiou de alguém, principalmente se você está usando uma linguagem que nem a Python, que ela é tão curta, é uma linguagem tão curta que é muito difícil você variar, né? Hoje a gente vai ver que no Java, no C, né, C, C++, você tem muitas opções. Não sei se vocês se lembram, só de você imprimir, né, uma mensagem na tela, tinha 16 opções lá, certo? Aí você vai falar assim, nossa, mas por que tantas opções? Pois é, né? Por exemplo, teve aquele exercício, né? Que são aqueles exercícios que estão aqui, ó, exercícios semanais. Vou sair dessa tabela aqui, né? Então, esses horários dos monitores, eu acho que eu cliquei errado, né? Eu quero voltar aqui para o... Já que vocês têm agora o horário dos monitores, né? Vocês podem, naquela votação que eu estou fazendo, votação de atendimento e linguagem extra, tá? Ela vai até quinta-feira, né, dessa semana, meio-dia mais ou menos. Se vocês viram, né, que para ter mais atendimento, né, eu tenho agora atendimento com o monitor e com o professor Valério, né, vocês poderiam até preencher de novo se vocês quiserem, se vocês mudarem de ideia, né? Assim, eu quero maximizar os meus horários de atendimento, eu quero ter atendimento com o monitor e com o professor, o máximo possível. Você pode preencher de novo. Eu vi que 19 de vocês preencheram, são 50 alunos na minha turma, né? Mas caso você queira fazer isso, né, vamos supor que eu quero ter o máximo possível de horário de atendimento, tá? Então você pode olhar naquela tabela dos monitores, né, e refazer seu preenchimento, porque esse preenchimento do questionário, né, do horário de votação, eu vou considerar a última resposta, tá? Então vamos supor que você errou, puxa, eu errei, agora como é que eu faço, né? Não, preenche de novo, né? Não tem muita coisa aqui para preencher. Você chega aqui, ó, né? Você clica aí quantas vezes você quer, né? Aqui está dizendo aqui, olha, 2 dias e horários em que prefere, tá? Só para eu saber os principais, né? Mas quem clicar mais, né, vai sair mais, né? Então, né? A única coisa que eu vou ficar sem saber quais que são os 2 preferidos, né? De todos os horários, quais aqueles 2 que você mais prefere, né? Se você clicou mais, né, acabo escolhendo 2 para mim, né? Que seja bom para mim, né? Então, caso você queira maximizar, aí você olha aquela tabela de horários e olha esse aqui, pode responder de novo, né? Vou até fechar. Tem até quinta-feira para fazer isso, tá? E o que acontece, né? Nesse curso aqui, na segunda semana, eu vejo aqui que já tem exercício, né? Aqui, ó, semana 2, né?
EP2, função delta, né? A gente pode até fazer esse, né? Ou então, né, eu recebi, né, já a lista 2 prévia. Posso escolher um desses exercícios, né? Vamos ver se o tempo der. Se não der certo, quinta-feira a gente vai, né, fazer, né, até aqueles que vocês escolherem. Melhor ainda na quinta-feira, porque vão ser aqueles que vocês escolherem, tá certo? E, bom, abri uma nova aba aqui, porque tem gente já perguntando. De acordo com o seu plano de ensino, essa semana teremos apenas uma aula síncrona, correto? Exato, né? Essa semana é semana par, né? E eu acredito que muitos alunos, né, muitos de vocês, se matricularam em disciplinas, né, em que nas quartas-feiras pares, né, de semana par, você tem uma outra disciplina com outro professor, né? Então, porque assim, justamente, né, existem disciplinas que são sempre, né, 2 vezes por semana, tem aquelas que são sempre 3 vezes por semana, né? E tem aquelas que são intermediárias, né? Por exemplo, professor, a aula de exercícios é sempre na quinta? Sim, a aula de exercícios é sempre na quinta. Mas eu vou tentar falar um resumo, assim, né, da aula de hoje, nos slides. Você pode baixar os slides, né, ou na página, naquele link MC-Test do Moodle, ou na minha página do meu Google Sites, né, que eu deixo em PDF lá, apenas porque eu prefiro, né, usar o PDF. Então, quando vocês abrirem os primeiros slides, vai ter uma comparação, linguagem Java, Portugal, tá? Aí você vai falar assim, nossa, mas por que o Portugal, né? Porque eu não posso submeter meus exercícios em Portugal, né? Mas o Portugal, ele serviria por causa de você ter um bloqueio muito grande com o inglês, assim. Só que, gente, olha, no máximo 15 palavrinhas de inglês você vai precisar. If, else, when, while, né? If, else, while, aí, print, certo? É só essas coisas, né? Então, no pior caso, ou você faz uma listinha, ou você usa o Google Translate, tá? Então, assim, o Portugal é para esses casos aí, né? Aí o Java, né? Por que o Java é tão legal? E ele é mesmo, né? Assim, a única coisa assim é que eu acho ele muito verboso, os comandos dele são muito compridos. E também, quase tudo que você fizer em Java, você tem que fazer criando objetos, que aí vai ser um assunto dentre os alunos, aqueles que quiserem fazer o curso de programação orientada a objetos. Eu acho que no quadrimestre seguinte já é oferecido, tá? E nem todos que estão fazendo esse curso vão querer, né, aprender linguagem orientada a objetos, né? E o Java, ele é muito restrito. Quase tudo que você fizer tem que criar objetos, né? E assim, por isso que eu nem vou entrar muito nesse assunto, o que são objetos, né, tal. Justamente porque nós temos colegas que, certo, eles não vão trabalhar com isso, né? Principalmente os colegas que vão fazer biologia, né? Eu não acho que você vai ter que programar orientado a objeto, quem faz a biologia, eu não sei, né? Então, assim, eu vou passar bem rápido pelos slides para a gente ter tempo de fazer exercício, né? Aqui ele mostra como é a compilação, só que curiosidade, tá certo? Quem for estudar compiladores, aí eu tenho certeza que são os alunos da computação mesmo, né? E das engenharias, tipo engenharia elétrica, né? Aliás, quem for fazer engenharia elétrica, mecatrônica, né, essas coisas, vale muito a pena investir em C e C++, tá? Porque a linguagem C e C++ ela permite que você introduza códigos em assembly, né? Eu discuti isso muito curto, né? Só que quando eu fui pegar um exemplo, né, para mostrar para vocês, eu vi que eu ainda tinha que examinar qual que é o meu microprocessador da minha máquina, porque a sintaxe vai mudando, né? O assembly ele
ele é a linguagem de máquina, então ele tem que ser compatível com a máquina que eu estou usando e ainda com o sistema operacional, né? Então, quem for fazer essa coisa, né, de sistema operacional, compiladores, depois tem outros cursos que são circuitos digitais, sistemas digitais e arquitetura de computadores. Quem for fazer toda essa linha, aí vale a pena, né, você, né, já ter essa noção inicial. Se não, é só curiosidade, tá? E aqui vocês vão ver, nossa, olha que legal, né? Ponto e vírgula, né? O C usa isso também, ó, chavinha, abre chavinha, fecha chavinha. O C também usa, né? E por que será, né? Porque o primeiro Java, o compilador dele foi escrito em C. O primeiro Python, o compilador dele foi escrito em C também, né? Usando algumas rotinas usando alguma coisa do C++ ainda por cima, né? Então vocês vão ver que tem muita coisa similar, tá? Agora, qual que é a grande vantagem do Java? Ele roda numa máquina virtual que se chama máquina Java. Então você tem que instalar a máquina Java no seu computador, tá? Que hoje em dia pertence a Oracle, né? Eu acho que é a Oracle. Só que o negócio é o seguinte, né? Aí teve, quando a Oracle, né, comprou a máquina Java, né, aí teve aquele temor, né? Será que ela vai começar a cobrar, né, para você ter a máquina Java? Então, assim, porque o C e o C++ sempre foram gratuitos, né, certo? Então, assim, ficou aquela, né, aquela pulga atrás da orelha, mas ela é gratuita, né? Você pode instalar na sua máquina, você não paga nada, tá certo? E já faz tempo, né? Eu acho dificilmente você teria que começar a pagar por ela, né? Certo? Então, agora Portugal, vamos supor que realmente você detesta inglês. Eu tenho uma amiga, né? Ela é alemã. Ela teve que estudar 9 anos de inglês na escola, é obrigatório na Alemanha, e as aulas eram em inglês mesmo, né? Eu acho que ela sofreu, pagou, né, os pecados dessa e da próxima encarnação, vamos dizer assim, essa maneira de dizer, né? Porque ela tem um bloqueio, né? Então, com ela, né, eu só converso em alemão, né? Pode acontecer, às vezes a pessoa tem um bloqueio, né, tal. Mas, gente, 15 palavrinhas não vai passar disso, certo? No máximo, E o Portugal, se você realmente quiser usar, o problema é que não dá para mandar. Você não vai poder mandar seus exercícios em Portugal. Isso aí é se você acha que está com muita dificuldade. Mas, assim, eu vou pular o Portugal, tá? Então, se algum aluno, algum de vocês fala, professor, eu acho que eu vou fazer em Portugal, porque eu não estou conseguindo, né? Escreve para mim, tá? Escreve para mim, né? Aí, até quinta-feira eu vou saber o horário de atendimento, vão ter os monitores também, né? E quem sabe, né? A gente, né, no atendimento, né, fica mais fácil, né? Eu quebrar este bloqueio, né? Então, a declaração de variáveis, né? Então você tem o inteiro, o real, o caractere, né? Que em inglês seria o quê? Int, gente. O real pode dizer float ou double, se você quiser a precisão dupla, né? Caractere é character, né? Olha só. Ou char, né? Char, né? Depende da linguagem que você está usando, né? Char. Então, eu acho que no C, booleano é bool só, B-O-O-L. Você não escreve boolean, certo? Ou é no Java, que eu me confundo muito com as línguas aí, tá? Então, aqui, ó, certo? Portugal, que é em português, inteiro, caractere. Qual é que você vai escrever no Java? Int, char, né? Acabou, né? Certo? Então, não é o fim do mundo aí, né? Então, vamos, assim, eu vou passar por esses slides bem rapidinho. O que é importante saber, né? Por exemplo, ó, escreva, é print, né? No Java. É que você tem que chamar, aqui no Java você tá chamando um método de uma classe, que na verdade a classe em si você não... em Java, eu acho que não é possível você usar a classe diretamente. Tá? Eu acho que ou tinha exceções e agora você tem que criar objetos sempre, né? Então tem detalhes aí. Porque o Java ele já está, eu não sei se essa versão 9, se é versão 10 já, né?
A primeira versão, a que eu tenho aqui, que a gente vai fazer, é a 8, né? Eu acho que é Java 8 ou Java 7, né? Não sei. Então, S maiúsculo e S minúsculo, né, é diferente. Então, você não pode escrever system com minúscula. O compilador vai dar erro, entendeu? E no C, C++ também. Maiúsculo e minúsculo são diferentes, tá bom? Então, por exemplo, né, o printl, né, você vai usar o mais e não vírgula. Só que lá na linguagem C, se você for usar o printf, né, print formatado, você usa vírgula, né? Então você vê que algumas coisinhas são diferentes. Aí você vai falar assim, poxa, é muita linguagem ao mesmo tempo. Mas quem for fazer computação não tem jeito, porque cada linguagem ela tem o seu charme, né? Só para vocês verem, essas janelas aqui, ó, que eu posso mover a janela, ai que legal, né? E aqui tem a aba, abre uma aba, fecha a aba, né? Isso aqui é tudo Java. É tudo Java, tá? Então, assim, não é possível abrir mão de Java. Tem muita coisa escrita em Java, tá? Então, mesmo que outras linguagens venham a predominar, que nem a Python, ela está predominando, porque, né? Tem tanto código escrito em Java que seria inviável você traduzir, né? Até alguns anos atrás, uma linguagem assim muito perto da máquina que chamava COBOL, ela estava entre aquelas Fortran, Basic, COBOL. Tinha gente que investia em aprender COBOL. Por quê? Porque bancos, pelo menos bancos aqui no Brasil, né, esses bancos mais antigos, tal, todo o sistema informatizado deles estava escrito em COBOL. Então, e era raro encontrar alguém, né, que soubesse COBOL. Então, quando eles conseguiam encontrar alguém que dominasse esse COBOL, a pessoa ela ganhava muito, né? Fazia um baita pé de meia trabalhando em banco, porque só que, pelo que eu saiba, né, eu andei conversando com colegas nossos, né, assim, professores e tal, e parece que agora é tudo SQL, MySQL, uma coisa assim, tá? É uma outra linguagem ali, tá? Que eu não domino, né? Veja, né? Eu sou do século passado, literalmente, né? Então eu me formei em 93, né? Certo? Então eu sou realmente do século passado. Vocês, agora a gente está em 2021, certo? Eu acredito que tem gente aqui que é de fato do século 21, né? Verdadeiramente do século 21, né? Eu não, sou do século 20 ainda, do século passado. Então, assim, para eu acompanhar com a velocidade, né? Essa modernização, né? Seria, assim, meio que... Ou eu teria que abrir mão das coisas antigas, né, que eu sei e tal. Porque, assim, pelo menos aqui na minha cabeça não cabe tudo, né? Certo? Então, assim, tem até um ditado antigo, né? Quanto mais eu aprendo, mais coisas eu esqueço. Aí tem que fazer a revisão. Aí depois que eu fiz toda a revisão, eu me lembro que eu me esqueço de outras coisas. Você vê? Então você chega assim num loop, né? E aí, por exemplo, eu não quero me arriscar tanto, né, a aprender essas coisas novas, mesmo porque elas podem ser substituídas logo, né? Então, assim, no que eu vou investir? Será que vai ser logo substituído, né? Se você for ver, por exemplo, né, CDs, né, CDs, DVD, tem muita coisa agora, eles estão desaparecendo, porque você pode colocar música, filme, tudo em pendrive, olha só, né? O investimento que foi feito em CD, DVD, e agora estão desaparecendo CDs e DVDs, né? Olha só, é uma tecnologia. Quem investiu, né, em dominar bastante, produzir, trabalhar com isso, né? Agora, né, tá, né? E desde criança que eu observo isso, porque quando eu era criança era muito comum, por exemplo, fazer curso de datilografia. Minha esposa fez curso de datilografia. Aí eu pensei, será que eu devo fazer curso de datilografia ou não, né? Aí eu pensei assim, vou decidir isso mais tarde. Aí começaram a surgir os computadores, olha só, né? E com o computador, não é problema que você errou, você volta, né, com a tecla backspace, ou então você apaga com a delete, você dá um highlight.
E, você vê, muita gente não sabe datilografia, né? Mas é uma coisa, máquina de escrever, acho que né? É uma coisa assim muito rara hoje em dia, né? Então, assim, no que você deve investir? Isso aí é uma coisa delicada. É importante você pensar nisso, tá? Certo? É uma escolha delicada aí. Então, outras curiosidades, o que é buffer, né? O que são? Esses aqui são chips de memória, a memória RAM, né? O buffer é uma memória temporária, né? Certo? Os dados vão lá e correm. Aqui na memória RAM, né? Tem muita coisa que vai ficar por mais tempo. Por exemplo, eu carreguei o meu sistema operacional, né? Então, eu carreguei meu sistema operacional, ele está lá na memória RAM, né? Mas o que carregou, né? É um inicializador, né? O chamado boot, né? Você dá o boot, né? No computador. Aí ele não depende do seu sistema operacional, tá? Aí ele está numa memória chamada memória ROM, né? Mas isso aí é curiosidade. Até agora eu não vi nenhum exercício do MC Test pedindo teoria. Tá? Então eu tô achando que não vai ter teoria, pergunta de teoria, tá? Mas posso até mais tarde perguntar para o professor Francisco Zampiroli se na prova existe o risco de cair, né, a teoria, né? Mas a gente vai ter revisão, né? Vocês viram lá no plano de ensino, revisão. Então, enquanto os exercícios, né, forem só de prática, né? Faça um programa, escreva um programa, né? Então, assim, eu vou pincelar só a teoria, tá bom? Certo? Então, tipos de dados, né? Isso aqui, né? Essa aí seria Portugal, né? Tá escrito em português, então é Portugal, né? Então, assim, tem... mas tá escrito em inglês, então é Java, né? Só se misturou aqui, né? String, int, double, float, char, boolean, né? Então, aí você vai falar assim, pô, mas esses slides só são sobre Java e Portugal, né? Como é que é em C? Em C, olha, você vai fazer o seguinte, ó. Você já vai digitar aqui, ó, certo? Strings em C, tá? C ou C++. Aí você vai falar assim, por que ele escreve logo, né, C++? É o seguinte, né? É que eu já fiz isso, escrevi string C++. Aí ele já vai falar de uma classe, que é a classe string. Aí você tem que usar os métodos. Aí assim, eu pensei assim, como nem todo aluno, né, vai fazer linguagem orientada a objeto, então eu vou, na verdade, usar string em C, que é mais fácil. Ele é mais facinho, tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho aqui, ó. Aqui, o primeiro que eu cliquei, né? Ele explica passo a passo, tá? Passo a passo a gente vai fazer, né? A gente vai fazer daqui a pouquinho o exercício, tá? Agora, no Java você tem que importar, né, uma biblioteca, né, assim, que tenha a classe, né? E aí você vai criar objetos daquela classe, tá? Então assim, já é assunto para outro curso, né? Na minha modesta visão, isso aí seria outro curso, tá? Processamento da informação, né? Tem alunos, eu acredito que tem alunos do BCH também, que são de humanas, né? Aí, né? Então você tem que ir com mais calma, né? Então, assim, você tem os tipos, né? Caractere, né? Em Java é char, literal, né? String. Olha só que legal aqui no C. A string é um array, né? É um vetor, você pode falar, né? É um array de caracteres, né? Tem o primeiro, o segundo, terceiro. Por exemplo, isso aqui, ó, C-string, né? Se você for contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letrinhas, tá? E quando você declara a linguagem C, ela coloca mais umzinho ali, que você não pediu, mas para indicar que terminou, tá certo? Então, porque ele faz operações com strings, tá? Ele junta strings, ele quebra string no meio. A gente pode fazer exercício daqui a pouco, tá? Bom, então tem o inteiro longo, não tem no Portugal, mas tem o long, né? E tem o float, double, tem o boolean, né?
Então é Boolean em Java. Eu acho que em C é só bool só. Bool, né? Sem o ian aí lá no fim. Então, tipos de dados é importante você saber, né? Você pode ter o número 0, 9. Uma coisa é a string, né? Por exemplo, 1, 2, 3. Tá? Outra coisa é o número 123, aí é outra coisa. Com o número 123 você pode operar mais, menos, né? Multiplicar, portanto. Mas com a string, as operações de string são juntar a string, quebrar no meio. Aí você não pode fazer soma, né? Que nem soma de número, aí já são outra coisa. Tem outros símbolos também que você pode colocar, né? Que nem, por exemplo, isso aqui para e-mail, né? Símbolo de e-mail. Para caracteres usam-se aspas simples, né? Conjunto de caracteres, aspa dupla. Isso aí aqui é aspa dupla, né? Tanto que lá na frente tem exemplos, né? Isso aqui é o primeiro site que eu vi, né? Strings in C, você escreve ali, acabou, né? E lógico, booleano, né? Ele no C ele assume os valores 0 ou 1. 0 é falso, tá? E 1 é verdadeiro, tá? Depois a gente vai ver exercícios com booleano, né? Aí do contexto é mais fácil de entender, né? Então, constantes, né? Definição, valor fixo, né? Por exemplo, eu quero definir uma constante, π, né? Π é 3.14159 e tal. Aí, quando você define uma constante, você não precisa escrever toda hora 3.14159, não, você vai escrevendo π, certo? E a constante você não pode mudar o valor dela, tá? Então, essa é que é a vantagem, né? Porque o valor de π é um valor de π, né? Aí tem o número de Euler, né? Que é 2.71828, né? Você pode criar, né? Também. Então, isso é importante se você estiver fazendo um programinha que usa as constantes ali, né? Aí tem a constante numérica, você pode escrever na forma científica também, né? Quem é da biologia, da química e da física, eles usam muito essa turma, né? Quem vai fazer física, né? Pode ser até licenciatura em física, não precisa ser físico, né? Pesquisador em física, né? Química também, biologia, a notação científica, que é essa aqui, ó, né? Ela é muito utilizada, tá? Então por isso que tem nas linguagens de programação também, tá? E agora, por exemplo, 3,14, será que eu posso escrever isso? Nos compiladores não, nem mesmo no texto do compilador Java, né? Por exemplo, eu estou aqui, não posso usar vírgula pensando que é a mesma coisa em português. Mas as respostas que eu obtiver na saída, dependendo se você, ao instalar o seu sistema operacional, escolheu a linguagem português, né? Eu não escolhi inglês, né? Então é possível que a saída apareça com vírgulas. Pode acontecer, né, que a saída apareça com vírgulas, tá? Vocês devem ter percebido que aquele corretor automático do Moodle, as saídas é com ponto, né? Ele seria a vírgula para nós, né? Numérica. E a constante lógica true or false, né? Então, a constante literal, né? Você pode, né, até criar constantes que são strings, né? Essas aqui são chamadas strings, né? E na linguagem C elas são arrays de caracteres, né? Então, não confundem. Por exemplo, o número 1, 2, 3, quer dizer 12.345, esse aqui é o número. Esse aqui é string, tá? 1, 2, 3, 4, 5, é um caractere ali, né? Que nem, por exemplo, a placa de um carro. Tem a parte numérica da placa do carro, tá? Aquilo lá não é que foi o número de carros produzidos até então com aquelas 3 iniciais. Não. Aquilo lá é código, né? Que nem código do RG, né? Seu RG não é um número que você vai fazer continha com ele, né? Não, tá? E false, certo? Você pode escrever true e false. Em vez de escrever 0 e 1, né? Escreve true e false. Para lembrar, isso aqui estou usando booleano, né? Mas se você colocar entre aspas, você está, na verdade, né, se referindo a uma string, não a um valor de uma variável booleana, tá? Então tem os operadores, né? Tem o operador de incrementar, decrementar, né? Comparar, né? Será que uma coisa é igual à outra, né?
E tem os operadores aritméticos, né? Por exemplo, como eu acabei de falar, você não vai pegar o seu número de RG e fazer continha com ele, não, né? Aí o que acontece? Para fazer continhas, mais, menos, vezes, dividir e tal, né? Aí você tem que usar os operadores aritméticos. Os relacionais significam o seguinte, né? É igual, né? É maior, é menor, né? 3 é maior que 5. Não, não é. Tá? A resposta vai ser um booleano. 3 é maior que 5, a resposta é false. Né? E os operadores lógicos, né? Pode ser novidade para alguns. Né? Não sei quantos de vocês fizeram a disciplina lógica básica. Né? O FBC tem essa disciplina aí. Né? Então, por exemplo, aqui a gente vai ver na prática. Eu vou usar o C++. O C++ usa os mesmos símbolos que o Java, tá certo? Os mesmos símbolos, então só que no Portugal é diferente, tá bom? Na verdade, a única diferença é que na verdade é a mesma coisa, né? É que a divisão inteira não se aplica, né? Eles não têm divisão inteira no Portugal, tá? Então, quando você escreve isso num programinha, né, qual que vai ser o resultado? Né? Será que você vai fazer, né, 10 menos 4 que dá 6, vezes 2 que dá 12, mais 1 dá 13? Não, né? Vocês aprenderam que existem prioridades das operações. Multiplicação vem primeiro. Então você vai fazer primeiro 4 vezes 2, que é 8. Vai ficar 10 menos 8 que dá 2, mais 1 que dá 3, que é esse aqui, ó, tá? E esse 18, aí teria que fazer uma outra bagunça. Não sei se seria 10 menos 4, né? Eu não sei, esse aí. Teria que fazer alguma outra, ou 4 vezes 3, né? Que daria 12. Bom, não sei como é que eu obteve 18 aí, né? Mas a prioridade é a mesma que vocês aprenderam no ensino médio, fundamental, certo? Então, assim, quanto a isso, fiquem tranquilos. Se vocês quiserem mexer na prioridade, vocês usam parênteses, né? Vocês usam os parênteses. Então aí, por exemplo, né, vai fazer essa conta primeiro, aí depois vai fazer essa outra conta, né, por causa da prioridade, não por causa do parênteses, tá certo? Então se você colocar entre parênteses, aquilo que está entre parênteses vai ser feito antes do que está fora, tá certo? Aquilo que está fora do parênteses vai ser feito depois. Aí você mexe na prioridade, né? Aqui, por exemplo, se eu quisesse obter 13, eu teria que fazer 10, colocar um parênteses aqui, ó, parênteses 10 ou 4, né? Aí ficaria 6 vezes 2, 12, mais 1, 13, tá legal? E os operadores lógicos, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Eles são para fazer comparações, né? Por exemplo, vamos supor que você está programando imposto de renda, né? Vamos supor que futuramente você vai ser contratado lá pela Receita Federal, você faz um concurso, né? E aí tem as condições, né? Quando alguém declara imposto de renda, né? Tem que ver assim, possui dependentes, né? Sim ou não, né? Possui imóveis, sim ou não, é proprietário de imóveis, né? Recebe aluguel, né? Possui imóvel, mas não recebe aluguel, tal. Então, aí você tem ou não, sim, certo? Qual que é a faixa etária, qual que, né? E assim vai, né? Você vai usando os operadores lógicos para deduzir, assim, para concluir, né? Qual que é o imposto que a pessoa tem que pagar, né? Então, vamos pegar uma coisa bem neutra, né? Vamos supor que você conhece alguém que quando almoça tem que ter macarronada ou frango. A pessoa só come isso, né? Vamos supor que você conhece alguém assim, tá? Então, se você vai num lugar que não tem nem macarronada nem frango, né? Assim, eu não sei se macarrão utiliza. Acho que macarrão utiliza ovos, né? Então, se você tem um amigo vegano, se bem que tem macarrão vegetal hoje em dia, né? Que eles pegam abobrinha, faz um monte de tirinha, né? E palmito pupunha, né? Macarrão de pupunha, né? Mas assim, até um tempo atrás, macarrão mesmo, você tinha que usar o ovo, né? Para fazer a massa. Então, a vida de um vegano há muito tempo atrás seria. Então, se seu amigo é vegano, né? E vocês pegam uma máquina do tempo, né? E vão para algum restaurante, né?
Se não, mas aí ele não é vegano, né? Ah, tá, certo. Então, aí tudo bem, né? Não, o seu amigo é vegano. Então, quem vai almoçar macarronada ou frango, com certeza não é vegano, né? Porque a macarronada ela tem ovo e o frango é o frango mesmo, né? Então, ele não comeria, né? Então, assim, com certeza quem falou isso, né? Agora, às vezes a pessoa está com muita fome, né? Ela só come macarronada com frango, aí é diferente, né? Então, se for um lugar, vamos supor que é um lugar vegetariano, mas não é vegano, né? Então vai ter macarronada, mas não vai ter frango. Aí ele aceita, tá certo? Ele aceita aí com você. Se ele for vegetariano, né? Mas ele não for vegano, né? Agora eu tô todo atrapalhado, que é vegano e vegetariano. E vou almoçar se tiver macarronada e frango, né? Aí você não conseguiria ninguém, né? Nenhum amigo vegano nem vegetariano para ir com você, não, porque se você só come se tiver macarrão e frango, né? Aí tem que convidar outros amigos, né? Que comem carne e macarrão, tá? Então, assim, tabela verdade para os operadores, né? Então, usando esse exemplo do macarrão e do frango, né? Aqui você tem os operadores lógicos e lógico e o ou lógico. Só vou ver se tem perguntas aqui, né? Não, por enquanto não tem pergunta. Aí você vai falar assim, mas por que o e dobrado, o ou dobrado, né? Por que não fizeram na linguagem um e sozinho, tá? Porque existe uma lógica chamada, acho que se chama Short Circuit Logic, tá? Que você não precisa verificar tudo, né? Então, por exemplo, no caso do macarrão ou frango, esse aqui, então se você sabe que tem macarrão, pronto, você não precisa verificar o resto. Se tiver macarrão, ele topa, tá? Aí o resto você não verifica. Isso é muito útil, a Short Circuit Logic, tá? Porque e se depois desse ou tivesse uma coisa bem complicada? Ou, né, a pessoa vai comer macarrão, se não tiver com macarrão, vai comer, aí teria que ser, né? Tem que ser frango frango da Angola, né? Em Portugal eles fazem frango da Angola, né? E tem uma cidade turística, acho que Petrópolis, né? Dois amigos meus foram para Petrópolis e tinha um restaurante que fazia frango da Angola, né? Galinha da Angola, né? Ali, e falaram que é uma delícia, tal. Então, aí teria, ou tem frango da Angola, ou tem que ter, sei lá, né, certo, fazão, né, sei lá, dos Alpes, sei lá. Aí vamos supor que tem que ter uma coisa muito complicada, muito longa, né, mas teve o macarrão, acabou, tal. Então, o Short Circuit Logic, ele é muito bom porque ele acelera o seu programa, né. Principalmente quem for trabalhar em engenharia elétrica, né, engenharia de computação também. Engenharia de computação não é engenharia computacional, né? Ou não é ciência da computação, é uma outra coisa, tá? Você tem que projetar computadores, né? Então a short circuit ela é muito boa, ela acelera pra caramba, né? O seu circuito, né? E aí uma das linguagens que assim a linguagem CUDA, né? Ela não é tão antiga assim, mas ela ajuda bastante, né? Se você quiser programar numa linguagem que é praticamente como um circuito, né? Um circuito lógico, né? Um circuito elétrico, CUDA é uma coisa que engenheiro elétrico usa bastante, tá bom? Não existia CUDA, assim, pelo menos, ou se existia, ainda não era muito difundida quando eu fiz engenharia de computação. Essa foi a minha área, né? Mas eu ouvi falar, teria que se informar, né? Se você for projetar computadores, a CUDA, né, ela ajuda bastante, né? Fazer em CUDA. Então, por exemplo, é um macarrão, né? Tem macarrão e frango, né? Vamos supor que aquele seu amigo que só come macarrão com frango, se tiver frango, ele só come com macarrão. Então, ele topa aí com você. Se não for assim, ele não vai com você, de jeito nenhum, tá? Certo. E aquele que come macarrão ou frango, tá? Se tem os dois, ele vai. Se tem um deles, se macarrão ou frango, ele vai.
Se não tiver nem macarrão nem frango, um restaurante vegano, não tem, né? Aí ele não vai com você, né? A não ser que seja um macarrão, aquele macarrão de pupunha, né? Tal, macarrão, tá? E o operador não, ele tem precedência, né? Quando você tem uma cadeia lógica, né? O não, ele é calculado primeiro, né? Logicamente. Depois que ele calcula o ou e o e, né? Então Pedro mora na Vila Rica, Pedro não mora na Vila Rica, né? Então é a negativa, ele nega, né, a sua frase, né? Então aqui tem o Portugal e o Java, né? Bom, o Portugal deve ter sido feito com Java, porque usa as mesmas. E o C, pelo que eu me lembre, o C é também assim, né? Diferente a linguagem C, tá? Isso também tem em C, olha só que legal. E uma das razões é porque o primeiro compilador Java foi escrito em linguagem C, né? Assim, o comando de incremento, você incrementa uma variável, né? Vou até trocar aqui para a gente ver, né? Não está dando a ver, né? Por exemplo, se você escreve numa linha de comando num recebe 5, x recebe mais num, o que vai acontecer? Mais significa o seguinte, né? Você incrementa a variável num, né? Ela vai valer 6 e o valor do x será 6. Só que o mais vem antes. E esse aqui, num recebe 5, o x recebe num mais. Primeiro o x recebe num, então ele vai receber 5. Depois o num recebe o valor 6, porque ele foi incrementado. E olha, isso aqui é muito legal, né? Por quê? Porque o corretor dos exercícios, né, que vocês estão mandando, é um corretor automático. Então, tanto em Java quanto em C, né, para aqueles que não acham que é muito cedo, né, aprender orientação a objeto, né, C é uma ótima escolha para fazer aqueles exercícios, né? O C++, porque C++ você só vai usar objetos se você quiser. Se você quiser, você coloca ali, né? E o C++, eles têm isso também. E aí, o seu código pode ser muito diferente dos seus colegas, né? Porque tem gente que não gosta de usar isso aqui, porque é uma maneira muito curta, né? É uma maneira muito curta de você escrever. Tem gente que prefere assim, não, eu vou fazer num recebe 5, depois eu vou fazer num recebe num mais 1, tá? Depois eu vou fazer x recebe num. Eu vou escrever tudo, porque para mim eu quero clareza, né, tal. Então seu programa, se você quer assim, vai ficar muito diferente de um outro colega seu, tá? Que gosta de escrever super curto, né? E aqui, por exemplo, a pessoa escreveria num recebe 5, x recebe num, e depois num recebe num mais 1, tá? Pronto. Há quem goste de usar o incremento sem misturar com atribuição, tá? Num mais, por exemplo, mas sem atribuir, ou mais num. Se você escreve mais num ou num mais sozinho, sem atribuir, o resultado vai ser o mesmo, tá? Você não está atribuindo para ninguém. Então, eu sou mais ou menos dessa linha, né? Eu não gosto super curto, né? Principalmente se eu estiver trabalhando com alguém. Mas eu não gosto também, assim, por exemplo, tem o mais, eu vou usar o mais, né? Certo? Então, você vê, aí os programas começam a variar bastante e o corretor automático, ele não vai acusar que você copiou de alguém, tá? Vai ser muito difícil. Em C, C++, ou Java, eu acho que vai ser muito difícil. Por isso que tem aquela história de você gravar um vídeo curto, tá? Como eu vi que entre os alunos da minha turma, todos têm acesso ao computador, então gravar um vídeo vai ser mais confortável do que quem só tem o celular, né? Aí você tem que usar um aplicativo que você programa naquele aplicativo. Quando o seu programa estiver funcionando, aí você chama o aplicativo que grava, aí você fala rapidinho, nesse meu programa acontece isso, aquilo, tal, coisa rápida.
Tá escrito 2 minutos lá, mas não é que tem que dar 2 minutos. É para, assim, é no máximo 2 minutos. Se você consegue explicar rápido, não precisa, né? E o menos menos é a mesma coisa aqui, por exemplo, ó, num recebe 5, menos menos num, quer dizer, o x ele recebe depois do incremento, né? Então é prefixado. E aqui o x recebe antes do decremento, né? Não sei se eu falei incremento, decremento, né? Ele recebe depois do decremento. Tanto que o num vai ficar com 4 aqui, ó, tá? O num vai ficar com 4 e o x vai ficar com 5, tá certo? Só para vocês verem, né? Tá. Então, aí tem a precedência de operadores em Java, né? Divisão. Essa divisão aqui é a divisão que não é só da parte inteira, tá certo? Ela não pega a parte fracionária, certo? Então essa divisão ela não respeita propriedade dissociativa com multiplicação e divisão. Você não pode, tá? Você teria que colocar parênteses para deixar claro que você quer primeiro, tá bom? Certo? Aí tem operadores relacionais, é menor, maior, menor igual, maior igual, é igual ou diferente, né? Aí são os operadores lógicos, né? Isso aqui é o de atribuição, tá? Tem que tomar cuidado. Aí negação, né? Incrementa, decrementa, tá? E assim vai. E, bom, eu sei que vocês devem estar falando, nossa, mas é tanta coisa, seria bom a gente parar para já fazer, né, exercício. E é o que eu vou fazer. É que já está acabando, esses slides já estão acabando, né? Então, a gente vai parar, vai fazer exercício, tá? E só para vocês verem, né, regra para nomear variáveis em Java, né? Eu vou passar por isso, tá? Por exemplo, espaço branco, você não pode ter um espaço branco, né? Você pode grudar. Por exemplo, uma variável não pode começar com um número, né? Você não pode falar assim, por exemplo, 1, 2, 3, Oliveira 4, tá? Certo? Não, ela não pode começar com um número. Mas o compilador ele vai acusar. Não pode conter caracteres especiais a variável, tá certo? Então, assim, quando você for programar, você já vai pegando, né, o jeito, né? Então, por exemplo, essas 3 variáveis são todas diferentes, ó, porque essa aqui tem 2 maiúsculos, aqui não tem nenhum maiúsculo, aqui tem um maiúsculo só, tá? Então, em Java é diferente, tá? E é o que eu falei, né? Então, esses slides acabaram. Depois eu vou pegar o próximo slide, que é a modularização. Não vou falar dele agora, a gente vai parar, vai fazer exercício, tá? Porque senão fica muito pesado. Só vou deixar aberto aqui, né? Pra gente não se esquecer de fazer a modularização e deixar quinta-feira só para exercício, tá bom? E vou ver se tem perguntas. Se não tiver perguntas, né? Já vou pegar algum exercício que vocês quiserem, né? Não tem perguntas, né? Mas vocês podem fazer perguntas agora da teoria, tá? Qualquer dúvida, assim, vocês podem perguntar enquanto eu estiver fazendo exercício, tá? Mas eu só vou parar, né, a gravação aqui, né? Para eu não ter um vídeo longo demais, né? Então